Esse vídeo vai especialmente para você que tem aquela dificuldade enorme de se aceitar exatamente do jeito que você é. Tá sempre se perguntando, cara, por que logo eu, tinha que nascer desse jeito com tanta gente no mundo? Pois é, alguém tinha que nascer assim, né? E você foi escolhido, abençoado. Dá teus pulos aí. Brincadeiras à parte, gente. Até uma certa idade, eu me odiava. E essa parte não é nem brincadeira. É sério mesmo. Eu só me menosprezava o tempo inteiro. E tudo de ruim que eu pudesse falar de mim mesma, eu falava. Só que uma boa parte disso eu superei. Então, só uma boa parte, não tudo, sim. Só uma boa parte, não tudo. Porque eu confesso que eu ainda tô em construção, né, gente? O ser humano em si, ele tá sempre em construção. Não é só porque eu tô fazendo um vídeo aqui no YouTube pra vocês que eu tenho que aprender menos do que vocês, não. Mas como alguém que já superou boa parte disso, sou eu quem vos fala. Afinal de contas, eu sou Bianca Barros e eu fiz esse canal especialmente para as pessoas que sentem demais, assim como eu. Um dos intuitos aqui é sempre criar um bate-papo e deixar vocês à vontade para poder contar as experiências de vocês aí nos comentários, sempre relacionados ao assunto do vídeo em questão. Então depois que vocês assistirem esse vídeo, fiquem à vontade para deixar os comentários de vocês aqui embaixo, ok? E se você gosta de vídeos assim, já curte esse aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me segue lá no Instagram também, vou deixar o arroba aqui embaixo. Então tem algumas dicas, alguns exercícios para passar para vocês aqui que vão ajudar vocês nesse quesito. Mas já vou avisando que tudo isso depende de você, depende de muito esforço. Então não adianta achar que depois que você assistir um vídeo no YouTube as coisas vão acontecer igual mágica, não, porque não é assim que acontece, tá bom? Então, primeiro exercício aí, faz uma pesca, faz uma análise. Você sabe de onde veio isso? Você sabe exatamente o que causou isso? Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade de encontrar e outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Aquelas que têm mais facilidade geralmente é porque passaram por umas coisas um pouco mais óbvias, um pouco mais fáceis de identificar onde está o problema. Por exemplo, pessoas que passaram por bullying, que passaram na infância por relacionamentos abusivos, geralmente são pessoas que sabem identificar com mais facilidade. Agora, tem aquelas situações que acontecem com um pouco mais de sutileza e sem que você perceba, aquilo se torna um problema para você no futuro. Por exemplo, eu, quando era mais nova, lá na escola, as pessoas implicavam muito comigo. Infelizmente, isso é uma coisa muito comum, né? Eu não sou a primeira nem você a última pessoa com quem isso vai acontecer. Agora, quando isso acontecia, eu passava a situação para minha mãe. Às vezes ela ia na escola, tentava resolver a situação para mim quando ela achava que era pesada demais, mas quando ela não tinha tempo de ir, ela simplesmente chegava para mim e falava: ignora, porque uma hora eles vão parar de implicar com você. Eles vão se sentir sem graça e vão parar. Sem que eu percebesse, isso hoje criou um reflexo no que eu sou, porque hoje eu me vejo uma pessoa com muita dificuldade de enfrentar situações da vida, inclusive em que as pessoas querem tirar uma com a minha cara. A minha mãe tinha a intenção de fazer isso comigo, ela sabia que ia ter esse reflexo? Óbvio que não, né, gente? Ela estava querendo de alguma forma me proteger, da forma que ela achava que fosse a melhor pra mim. Só que, durante um tempo, eu até achava realmente que fosse melhor pra mim, que realmente era melhor ignorar, deixar passar. Mas depois de um tempo, o meu modo de pensar mudou. E eu acho que é bem melhor enfrentar as situações ao invés de fugir delas. Mas mesmo pensando dessa maneira, eu ainda tenho dificuldade de enfrentar as situações. Então, às vezes, tem essas situações um pouco mais sutis que acontecem com a gente. Faz um esforço para tentar pescar, tentar lembrar disso. Conseguiu lembrar? Agora você vai fazer o seguinte, vai tirar um dia para anotar todas essas situações no caderno, onde você quiser anotar, onde você tiver mais facilidade no caderno, num bloco de notas, no computador, no seu tablet, no celular, onde você achar melhor, você vai anotar, vai fazer uma lista dessas situações. Ah, mas Bianca, eu vou tocar na ferida? Sim, você vai tocar na ferida, você vai fazer diferente do que eu fiz. Não vai ignorar as situações, você vai enfrentar elas de cara. É assim, gente, não adianta fingir que uma dor não existe, não adianta fingir que ela não tá ali, porque ela sempre vai deixar marcas em você e a situação nunca vai ser resolvida. Depois você vai ler essas situações uma por uma, todas elas que te colocaram pra baixo. Você vai analisar uma por uma e vai se lembrar exatamente por que eles fizeram aquilo com você. Tudo que te falaram de ruim, tudo que te fizeram de ruim, você vai se lembrar disso tudo e vai se lembrar por que fizeram isso com você. Mas não puxando pro seu lado, mas sempre colocando a culpa no outro. Quer ver um exemplo? Na minha época de escola, por exemplo, eu odiava fazer educação física. Mas às vezes eu era obrigada para poder ganhar ponto. Então eu ia e jogava futsal com as meninas da sala. Só que eu sabia que eu era péssima naquilo. E eu sempre soube que entrar nas partidas ia me fazer sentir pior porque eu sabia que iam falar gracinha. Qualquer errinho que eu cometia ali na hora do jogo, as pessoas davam um jeito de colocar a culpa em mim pela perda do time inteiro. Ah, mas a Bianca é muito ruim, não dá pra jogar com ela não. Minha autoestima ia pra onde? Lá pro inferno.
Antes eu pensava que o problema todo estava em mim. Hoje eu paro pra pensar e penso no seguinte: todo mundo ali tinha que jogar pra ganhar ponto, ninguém ali era jogador profissional de futsal e muitos deles até cometiam os mesmos erros que eu cometia, então no fundo era um bando de hipócritas que errava tanto quanto eu, mas sempre dava um jeito de colocar a culpa em mim, muitas vezes até pelo jeito que eu me posicionava. Eu deixava que as pessoas fizessem isso comigo. Até por aquela questão que eu falei pra vocês, eu não enfrentava as situações. Eu joguei ping-pong na escola uma vez com uma menina que jogava muito bem. Ela tava perdendo pra mim. Depois ela simplesmente falou: eu? Perdendo pra Bianca? Não aceito isso não. Por quê? Porque eu sabia que eu era ruim, todo mundo sabia disso, que eu não sabia jogar, mas eu tava jogando como sempre pra poder ganhar ponto na aula de educação física. E realmente, como ela era muito boa, ela conseguiu virar o placar e ganhar o jogo. Por mim, tudo bem, eu já sabia que isso ia acontecer. O negócio foi o modo como ela se retratou a mim, me menosprezando. E a errada fui eu? Não, a errada não fui eu, porque eu sempre soube que eu não era profissional naquele jogo. A errada era ela, que era uma idiota e ficava menosprezando as pessoas. Ela não fazia isso só comigo, não. Era com várias outras pessoas também. Então essa é a primeira dica. Tenta tirar de você o peso que você mesmo se colocou quando resolveu aceitar como verdade o que as pessoas falavam de você. Coloque a responsabilidade em cima deles. As pessoas te chamavam de feio porque você era feio? Não, era porque eles eram um bando de bocós, só isso. Você não sofria bullying por culpa sua. Você não tinha culpa de ser mais na sua, de ser calado, ser quieto, ter poucos amigos. Isso não é um problema, isso era uma característica sua e o responsável por isso não era você. Eram eles, você não tinha culpa, ok? E isso vale se você ainda estiver passando por essas situações. Inclusive, se você já teve ou tem ainda esse problema, eu vou deixar aqui nos cards, em algum lugar, um vídeo onde eu falo sobre o que você pode fazer quando se sente excluído ou rejeitado. Depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, dá uma passadinha lá. Muito recentemente eu trabalhava numa pousada que a gerente de lá era extremamente louca. E eu cometi alguns erros na pousada. Na verdade, muitos erros. Eu não tinha experiência como recepcionista e aquela foi a primeira vez que eu peguei a função de recepcionista. E eu sempre tive um pouco mais de dificuldade de entender as coisas, de pegar as coisas e aprender a fazer do jeito certo. Até que eu descobri um tempo depois que eu tenho déficit de atenção. E aí comecei a tomar medicação para isso, mas até então, quando eu cometi esses erros, a mulher simplesmente gritava comigo e me chamava de um monte de coisa e eu simplesmente deixava isso acontecer. Só que o problema não era só comigo, ela era assim com absolutamente todo mundo, ela era realmente louca. E eu acabava me sentindo mal, achando que o problema era comigo, mas o problema era eu. É claro! Não necessariamente. Eu cometia erros como qualquer pessoa comete e eu tenho um pouco mais de dificuldade de pegar as coisas, até por causa da minha ansiedade. Minha ansiedade às vezes me atrapalha muito. Então até eu entender isso, eu me sentia muito mal. Depois de um tempo, eu parei pra pensar: não, o problema não sou eu. O problema está nela. Ela é que é maluca. Mas tudo melhorou depois que ela enfim foi embora da pousada. Na verdade, ela foi mandada embora. E isso até me leva à próxima dica que eu tenho pra dar pra vocês. Se tem alguém próximo de você que fale ou faça alguma coisa que te deixa pra baixo, fala sobre isso, exponha, deixa a outra pessoa saber que aquilo te incomoda. Você não precisa se fazer de vítima diante da pessoa, mas simplesmente comunicar de uma forma que a pessoa entenda que aquilo não é legal de se fazer. Pode acontecer de, às vezes, a pessoa nem saber que ela tá fazendo mal pra gente porque a gente não sabe o jeito certo de se comunicar. Por isso é importante a gente chegar e falar sobre as coisas. Beleza, você falou com a pessoa, ela não ligou, não se importou porque você sente, continuou te incomodando? Então você tem duas opções. Primeira, se afasta dessa pessoa. Se afasta porque se você não fizer isso, você vai continuar se sentindo mal e essa pessoa vai te sugar até a última gota de sangue que você tem. Então o melhor que você tem a fazer é se afastar. Depois que você se afasta de pessoas que te deixam pra baixo, que te deixam com a autoestima baixa, o alívio é muito grande. Foi exatamente o alívio que eu senti quando essa gerente saiu da pousada. Tudo melhorou pra mim naquele lugar. Mas aí pode ser com quem for, tá? Um colega de trabalho, um colega da escola, seu patrão, seu marido, seu namorado, sua mãe, seu pai, seu irmão. Não tem essa de porque é da família você tem a obrigação de ficar perto da pessoa, não. Então se você pode fazer isso, sai de perto. Eu acho que essa é uma das dicas mais importantes que eu posso dar pra você hoje. Agora, se você não pode sair de perto da pessoa por algum motivo, você tem uma segunda opção, que é procurar ajuda. E essa ajuda pode ser ajuda psicológica ou ajuda de alguém que você pode confiar muito. Então, se você puder desabafar com alguém, falar sobre o que está acontecendo,
Fala mais abertamente para essa pessoa que de repente ela pode te dar algumas dicas para te ajudar. Mas nunca descarte a possibilidade de no futuro se livrar dessas pessoas que te fazem mal. Se você não pode se livrar do seu emprego agora porque você precisa dele para se sustentar, para pagar suas contas, ok. Mas não descarta a possibilidade de correr atrás de um novo emprego. Não necessariamente você vai arrumar agora, a gente sabe como é que tá difícil de arrumar emprego, mas não descarta a possibilidade de no futuro você arrumar um emprego melhor, onde as pessoas não te tratem tão mal. Enquanto isso, enquanto você não pode se afastar dessas pessoas, enfrenta a situação, mas não é pra sair brigando, dando porrada em ninguém não. Dá uma de Rambo e sair enfrentando ninguém nesse sentido, porque não vai dar certo. Você para, respira, se acalma e argumenta. Você não precisa gritar. Se a pessoa estiver gritando com você, chega pra pessoa e fala: você tá gritando por quê? Se você pode falar baixo comigo, eu vou entender exatamente o que você tá falando. Se a pessoa não parar de gritar, deixa ela continuar falando no tom dela e você continua falando no seu. Mas não deixa de, nessa discussão, apontar os erros da própria pessoa. Não deixa você sair como errado o tempo todo nessa discussão. Enfrenta, porque ficar quieto nessas situações acaba ferindo o nosso orgulho. É uma questão de honra. No meu caso, pelo menos, sempre foi. Você enfrentar e não deixar que as pessoas pisem em você. Você não defenderia alguém que você ama? Então por que você não faria isso por você mesmo? Se respeite ao ponto de enfrentar e não deixar que os outros pisem em você. É essa a questão. Isso não significa que você precisa sair de uma discussão com a sensação de que você ganhou aquela discussão. Porque muitas vezes não dá em nada. As pessoas ficam naquela de querer vencer a discussão e deixar a outra pra baixo, e às vezes as duas pessoas só se estressam. Mas só de você conseguir responder, você já vai se sentir melhor e não vai ficar com aquilo martelando na sua cabeça depois. E ainda nessa condição, se você não pode se afastar dessa pessoa, procura sempre colocar a culpa disso nele, nunca em você. Essa pessoa tá fazendo isso comigo porque o problema é dele. O problema está nele, não em mim. Isso vai te ajudar, inclusive, a levar a vida com um pouco mais de leveza. É um processo um pouco longo, mas se você colocar em prática, vai dar certo. Conforme esse pensamento vai virando um hábito, você se acostuma a pensar assim e as coisas ficam um pouco mais fáceis. Porque em todos os ambientes que a gente entrar, que a gente precisa lidar com pessoas, sempre vai ter um ou outro que vai tentar fazer mal pra gente. Não tem jeito, não tem como fugir disso. O truque para isso é você estar blindado contra esse tipo de situação. Então também tem que ter um pouco de esforço da sua parte em querer controlar seu pensamento, senão todo lugar que você pisar vai ser sempre a mesma coisa. E você não vai conseguir parar em lugar nenhum, porque sempre vai se sentir mal pelo que as pessoas vão falar de você. Agora vamos partir para outra possibilidade. Ah, Bianca, eu não consigo lembrar de nada que tenha acontecido que tenha me deixado assim. Pode ser que você só não esteja sabendo identificar, tá? Geralmente tem sim um motivo por que essas coisas acontecem. Geralmente tem algo por trás disso. Só tá um pouco oculto aí porque talvez você tenha querido ocultar isso da sua vida. De toda forma, se você não estiver sabendo encontrar nada disso, você vai ter que enfrentar o fato de que o problema está na sua cabeça. Eu conheço uma pessoa que ela se acha pior em tudo que ela faz. As pessoas que estão ao redor dela já conseguem enxergar a excelência com a qual ela faz as coisas, porque ela sempre põe muito esforço nas coisas que ela vai fazer. Então ela acaba fazendo as coisas com muita excelência. Só ela não consegue enxergar isso. E isso pode estar acontecendo com você também. Tá, mas e aí? O que eu faço? As mesmas coisas que eu falei com você até agora. Você vai enfrentar quem tá fazendo isso com você. Você mesmo. É isso mesmo, a nossa mente tem um poder de autossabotagem muito grande. Nesse caso, o seu maior inimigo é você mesmo, meu amigo. E o que você faz pra parar com isso? Cara, exatamente o contrário do que você tá fazendo. Você não acha que é o pior em tudo que você faz? Então você vai parar, respirar e pensar: eu tô fazendo o melhor que eu posso dentro do que eu posso. Com tempo e dedicação, eu vou melhorar. Eu não posso fazer um trabalho perfeito, porque a perfeição não existe, mas existe o aprimoramento, que eu vou ter com o tempo. Que nem que eu tô fazendo aqui, gente. Eu não tenho todos os equipamentos necessários para trazer um vídeo com uma super, hiper, mega, ultra, master qualidade para vocês. Mas o mais importante para mim aqui é que a minha mensagem esteja sendo passada corretamente para você, que você esteja entendendo minha mensagem da forma correta. E com o tempo eu vou aprimorando e fazendo um trabalho melhor. Se fosse em outra época, eu estaria me sentindo um cocô por não ter trazido aqui um vídeo com uma altíssima qualidade para vocês. Você se sente feio? Então você vai ficar se martirizando o tempo todo porque você se acha feio? Não! Você vai focar em outras coisas. Você vai focar em ter o cabelo mais arrumado possível,
Não precisa ser um cabelo, uma super produção de cabeleireiro não, mas dentro do que você pode, pelo menos para ele não ficar bagunçado. O que você puder fazer. Vai sair de casa com a roupinha passadinha, bem lavada, com os dentes bem escovados, sempre com uma balinha, um chicletinho sem açúcar na bolsa, para poder sempre ficar com um hálitozinho bom, as unhas bem cortadas, limpas, lixadas, um bom perfume. Gente, eu adoro gente cheirosa. E tem um bocado de gente por aí que ama gente cheirosa. O olfato tem um poder muito grande de causar muitas sensações nas pessoas. Por isso, faça um bom uso de um bom perfume. Mas também não precisa sair tomando banho de perfume não, porque fica enjoativo. Isso são coisas que chamam a atenção das outras pessoas de uma forma positiva. Você não precisa estar vestido com um terno super caro ou um vestido super caro. Mas se vestir direito, só de você estar com uma roupa bem passada, limpa, já faz toda a diferença. E às vezes a questão da autoestima com relação à sua beleza é uma coisa que vem de fora para dentro. Então procura focar em sempre estar arrumado dentro do que você pode. E se você já faz isso, continua focando nisso. E outra coisa, faça a sua mente ser gentil com você. Não seja mal com você mesmo, seja gentil, porque você merece isso. Expulse esse pensamento ruim, vai criando o hábito de se tratar bem, que com o tempo você vai ver que vai fazer toda a diferença. E por fim, eu nunca vou parar de dar essa dica aqui pra vocês. Se você tem condições, faz terapia, porque vai facilitar esse processo. Talvez se você veio aqui até esse vídeo, seja porque você ainda não tem condições de procurar uma terapia ou não tem intenção de procurar. Tudo bem, não me mate. Essas dicas que eu dei também são muito úteis, só que vão precisar de um pouco de esforço da sua parte, você fazendo ou não terapia, porque também depende de você. No mais, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Eu te desejo uma excelente sorte e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa voltar aqui depois de um tempo e colocar nos comentários o quanto ele te ajudou e quanto foi útil você colocar essas dicas aqui em prática. Se você ainda não fez isso, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para não ficar por fora dos próximos vídeos. Muito obrigada por me assistir, até a próxima!